There you go! Salve galera, começando mais um Surf TV no Circuito Mundial com o Salvador Lamas. Isso. E aí, cara, você anda triste, meio depressivo, o que tá acontecendo? Não, tô cansado, ontem que eu peguei altas ondas. Pois é, cara, eu vi as imagens, tava tentando se matar ali no recreio, o que houve? Ah, tava divertido, cara, terralzão, céu bom. Cara, eu vi aqui na frente também, eu moro na Barra da Tijuca, em frente... aqui é o pico Alfa Barra, né? Alfa Barrels, que muitos falam, cara, tava... eu tava no Pipe 9, né? Posto 9. Pipe 9, pois é. Cara, buraqueira, né? Tá bonito, botei até umas imagenzinhas lá no Instagram. Pois é, vamos mostrar legal, aí a tentativa de suicídio lá. Ah, para com isso. Mas é isso, Salvador, cara, brasileiros aí, a piscina não é do Kelly, né? Não, ele fez pro brasileiro. Pois é, né, cara, terceira final brasileira, terceira vez... Medina e Felipe na final, mas a primeira vez com vitória do Felipe. Isso. Foi emocionante, né? As pessoas falam muito dessa etapa, que não gostam muito dela, por ser uma onda previsível, mas quem acompanhou a fundo, assim, onda por onda, é muito legal, cara. É diferente, é legal julgar também ali, você tá em casa trabalhando, porque os juízes também têm a nossa mesma visão, né? Eles também estão julgando por uma câmera, só que eles têm uns replays diferenciados, mas enfim, a gente consegue se equiparar ali o nosso trabalho, ver como é que a gente tá. E foi excelente o julgamento, os caras trabalharam assim, por redondo. Imagina, cara, primeiro dia, né, cara, foram... 144 ondas, né? 144 ondas. Dos homens. Isso. Não, na primeira fase, 144 ondas. Isso, você bota 72 para a esquerda e 72 para a direita. E qual era a grande dificuldade? O juiz teria que analisar desde a primeira onda até a última, em cada bateria, era uma bateria única. E um trabalho de memorização assim incrível. Fora que não era uma onda curta, né? Uma onda super longa, várias sessões, várias manobras diferentes. Os approaches diferenciados também, as exigências em cada momento da onda. Muito difícil, muito legal, cara. Acho essa etapa aí, pô, sensacional. Eu gosto muito de assistir. Boa, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no julgamento, né? Você vai falar um pouquinho melhor, a forma de surfar a onda, como os juízes estavam analisando aquilo no geral, né? Mas, cara, os três primeiros do ranking brasileiros, né? Medina, primeiro já classificado para a WSL Finals, né? Que acontece em setembro lá em Trestos. Depois vem Ítalo e depois Filipinho. Filipinho com 2 vitórias no ano e Ítalo Ferreira com 1 vitória, né? Demais. Já a gente não vai ter mais programa, né, cara? Porque... Pois é, só né, dá cara? brasileiro, os caras estão assim, surfando muito, como a gente sempre comenta, estão sendo referência. Eles entram na água, você vê os comentaristas, estão sempre falando, cara, vai ter alguma surpresa. Precisa de 9, 9,5, espera que pode vir algo diferenciado. Tanto é que o Medina na semi, cara, foi incrível na direita, foi incrível na esquerda e até o Kelly na entrevista antes da bateria, né, comentou, né, da nota alta que ele estava precisando e, poxa, bom, mas se é pelo Medina que vai ter apresentação, tudo é possível, pois né? É, né? Ele foi o penúltimo a competir na semifinal, depois entrava o Filipinho, né? Mas o Canoa estava liderando quando o Medina entrou, então o Medina tinha que trocar nota e o melhor é que ele trocasse para primeiro logo, né? Para não poder levar a virada do Filipinho depois. Ele deu aquele show, depois entrou o Filipinho, deu outro show e eles empurraram o Canoa para fora. Exatamente, o Canoa também estava surfando muito, né, cara? Os três eram diferenciados ali na onda, se encaixaram muito bem, estava com o equipamento correto, então estava fazendo a manobra sempre, cara, invertendo prancha, cara, deixando desgarrar a rabeta da onda, na onda, tendo um flow, transições de manobra. E a onda longa, né, bastante cansativa, não é você tá dentro do mar, você cai, volta rápido e pega outra. Você tem aquela oportunidade, aquela onda e tem que fazer sua apresentação. O psicológico ali é o grande, é o fator diferencial na tua performance, né? Pois é, né, o Leandrinho no programa pré-evento, ele falou isso, né, ele já surfou lá. Ele comentou que tem toda a questão também da regressiva, tem 30 segundos para onda, e você fica ali esperando e o trem começa a se movimentar, tem toda uma história, né? Agora a gente não pode esquecer do Iago Dora, fez a maior nota do evento, 9,73, né? Agora, infelizmente ele não teve uma direita para poder chegar ali e brigar mais a fundo com o Medina e o Felipe, né?
Isso, o Iago, a gente já vem comentando também que ele esse ano ele deu um up no surf, entendeu? Na forma de competir, está se achando muito, entendeu? Seguro, isso é super importante. A esquerda ele, vamos assim, quebrou o tabu do campeonato, que a gente não estava vendo aquela manobra progressiva e inovadora, e o Iago deu esse pontapé, né? 3 aéreos, já foi o único que fez isso. Ele veio se arriscando, foi sensacional. Pena que não fez uma final, mas está cada vez mais próximo ali e seria sensacional se ele ficasse aí nos top 5 aí para participar da grande final Interestals, porque tem potencial muito, e todos esperam, não é só a mídia brasileira, até a mídia internacional comenta sobre está faltando a vitória do Iago para ele ganhar mais confiança e entrar mais na briga aí com os brasileiros no título mundial. Pois é, né? No momento a gente tem o Medina classificado lá para a final, Ítalo e Filipinho praticamente classificados, porque eles têm aí acho que 9.000 pontos à frente do quarto, né? Que é o Morgan, o australiano. Aí depois está aquela briga de cachorro grande, né? Tem o Canoa, tem o George, que não participou e fez a cirurgia no joelho agora, a gente não sabe como ele vai voltar. O próprio Iago está ali nas cabeças, assim, a briga vai ser boa nas 2 últimas etapas, né? Que acontecem em agosto, a primeira no México, em Barra de la Cruz, né? E depois lá em Tiarupo, né? 2 etapas assim top, né? Porque aí sim você vai separar o joio do trigo, aquela direita sensacional lá de Barra de la Cruz, se tiver um tamanho, é uma onda extensa, tem tubo, você tem que trabalhar forte na borda. É uma onda super diferenciada, né? Que teve aquele ano lá que o Andy ganhou, foi... Pô, aquela etapa foi histórica, uma etapa assim, histórica, sensacional. E Tahiti não tem o que se falar, né, cara? Ali é sangue nos olhos, é dropar no lugar mais deep, entendeu? Andar mais tempo dentro do tubo. Isso aí, alguns atletas têm essa habilidade. A gente vai conseguir separar bem o joio do trigo. Então, quem não tem muita habilidade nessa condição, já pode começar a esquecer esse ano, retornar ao circuito pelo WCT, né, pela primeira divisão, e tentar essa vaga no Prime lá para o próximo ano. É, o Challenger Series, né, na verdade, a gente são 20 que se reclassificam pelo CT e 12 entram pelo CS, né, que é o Challenger Series, né. Isso. Bom, o CS é aquela questão, né, a WSL dividiu o mundo em regiões, cada região vai levar um número específico de surfistas, né, no Brasil são 10, no Brasil não, na América Latina são 10 homens e 5 mulheres, e depois vai juntar todo mundo em 5 etapas já garantidas do Challenger Series. Começa em agosto lá em Huntington Beach, na Califórnia, depois Europa, Portugal e França, e depois fecha no Havaí, Haleiwa e Sunset, né? E aí, cara, a gente tem que ficar de olho nos 4 brasileiros que no momento estão fora ali daquela zona de reclassificação, né? Tem o David Silva, o Jadson André, tem também o Peterson Crisanto e tem também aí o Alex Ribeiro, está em condição crítica, na verdade, né? Ele está em 32º, precisando de excelentes resultados, e ele vai para uma direita que não é assim o forte dele, ele surfa bem, lógico, né? Sim. Mas a boa dele a gente conhece, né? Aquele estilo Itaú, uma esquerda com área, né, para fazer manobras. Bastante arco. Enfim, a briga vai ser complicada pela reclassificação. É, exatamente. Agora não há mais tempo, né, para correr atrás, então tem que começar já a pensar pelo Series, né, retornar. Pois é, os caras do CT vão poder entrar direto nos Series, né? Sim. Tem os caras classificados pelos escritórios regionais, mas os caras que estão no CT vão poder competir e vão ter mais chances de... Sim, lógico. Né? De conseguir a vaga novamente pela, vamos dizer assim, segunda divisão, né? Mas é aquilo, né, cara? A reta final, 2 etapas somente. As etapas que eram melhores para ter bons resultados pelo tipo de surf, já passou, entendeu? Então agora vai entrar em 2 super difíceis, tem que ter essa consciência, entendeu? Que, poxa, vou me preparar, o que é que tem mais à frente aí após essas 2 etapas, não quer dizer que não possa se dar bem. Pode se dar bem, lógico, entendeu? Posso estar falando besteira, mas pelo tipo de surf que vem apresentando ao longo dos últimos anos, necessita, entendeu? Repensar, se regressar pelo Series, o como vai se preparar para o próximo ano, né, cara? Porque eu acho que a pessoa que entra ali não pensa em ficar voltando pela segunda divisão, e sim brigar pelo título mundial. E aí precisa se reinventar. Pois é, porque a fila é grande. Eu lembro que uma vez em Sunset eu fiz uma entrevista bem legal com o Raoni Monteiro, ele conseguiu fazer mais uma final lá, né? Ele que já venceu em Sunset, acho que ele ficou em 3º naquele ano, ele se reclassificou e uma das coisas que ele falou foi isso. Eu quero
ficar no meio dos tops, eu não quero ficar me reclassificando pelo QS, né? É o que você falou, né? O que os caras querem, né? Sim, e muito mais também, lógico, pensar no título. Lógico, com certeza. Não dá para ficar voltando pela segunda divisão, entendeu? Tem que pensar no título e brigar. O que é que eu preciso mudar? Você precisa evoluir. Se você tem teu sonho de estar entre os melhores do mundo, que eu cheguei ali entre os melhores do mundo, por que não brigar por um título? Porque eu tenho chance, entendeu? O atleta tem chance, então tem que pensar com o que eu tenho que fazer para mudar e chegar no ano seguinte e entrar na briga. Foi o que o Iago fez. Iago se reinventou, não que ele fosse excelente o suficiente, sempre foi. Mas a forma de competir, como atacar a onda, como usar as manobras durante a competição, entendeu? Administrar baterias, então ele hoje é um cara diferenciado, todo mundo espera que ele entre na briga por um título. Boa. E isso foi, cara, sensacional. A mídia olha ele ali entre os 5 melhores do mundo. Pois é, agora imagina, cara, a gente tem um já classificado, 2 com um pezinho lá dentro, imagina mais um, 4 de 5. Não, sensacional. Apesar de que a gente teve o problema, né, do John, foi operar, colou e não correu nada, o Jorge parando agora, vamos ver como será essa volta. Mas isso não tira o brilho dos brasileiros. Claro. A gente já vinha ganhando o circuito mundial há alguns anos. Então a história... Eles, no meu ponto de vista, iam estar brigando uma etapa ou outra ali, mas pelo título mundial estaria na mão dos brasileiros, como tem vindo há alguns anos, entendeu? Vamos dizer assim, dá um brilho maior à competição, entendeu? É importante isso, ter esses atletas que você tem referências de outros lugares do mundo e não tem hegemonia de um país só. É interessante ter essa disputa, essa briga, faz parte do surf, faz parte da energia de competição, entendeu? Quem é o adversário ser um estrangeiro. Porque o interessante do time brasileiro hoje em dia, que apresenta na televisão, é a união de todos eles, né, cara? É super interessante. Ontem o Filipinho, torcendo na onda do Medina, cara. Muito legal, com os brasileiros já torcendo na final junto. ali, na final. onda do Medina e o Filipinho batendo palma, amarradão. Isso, e é que a gente falou no programa anterior sobre o skate, que o skate tem isso e o surf não tem isso como o skate, mas os brasileiros estão levando essa cultura pra dentro, entendeu? E essa energia que eles estão levando ali dentro tá fazendo um time brasileiro cada vez mais sólido. Quem entrar com certeza vai ser acolhido pelo grupo e quem sair como o Adriano, todo mundo correndo com a camisa do De Souza, isso foi, cara, isso e o Adriano, quando ia acontecer? Que terminou assim em colocação no evento na mesma do Iago, 5ª posição, mas na classificação geral ele ficou em 5º e o Iago em 6º. O Adriano ainda foi um pouco melhor do que o Iago, mesmo o Iago tendo aquela nota 9.73. Para você ver, eu achei que o Adriano nessa etapa, beleza, piscina onda diferente, mas ele teve um approach, uma pegada diferente das outras. Ele estava bem agressivo. Muito agressivo, de borda, invertendo a prancha para dentro da onda, velocidade, flow, estava suando muito. Um Adriano que eu não vi esse ano. Foi o Adriano dessa etapa, entendeu? Fiquei até triste de ele falar com todo mundo, falando, vai embora o Adriano, caraca, não vai embora, Adriano. Surfa muito, tem muitos anos ainda de história, mas a história de vida de cada um escolhe para onde ir, né? Pois é, ele que se bateu muito com o Kelly Slater ao longo da carreira, né? Sim. Teve aquele momento legal também lá, trocaram se abraçaram. Maneiro, né, cara? Acho que a gente, depois de anos no circuito, né, também você já pensa de uma forma diferente. E ele amadurece, né, cara? Eu sei que você tem aquela... A disputa natural da competição, às vezes você leva para fora da competição também, né? Aconteceram com vários atletas na história, né? O próprio Slater, que teve a hegemonia de anos e anos, e cada um que passava por ali se tornava um rival, às vezes até fora d'água, mas com amadurecimento mesmo, as viagens, você sabe que o surf, por mais que tenha toda essa disputa, é uma grande família, todo mundo ali torce, ajuda, tá junto, a gente vê isso, é da cultura do esporte, tá na raiz, desde quando existiu o surf, começou, né, tem essa coisa de você ter os teus amigos, as pessoas que você confia, o grande grupo, e que você vai sempre poder contar com ele. Boa. Agora, antes da gente voltar aí para a parte de julgamento, as formas de surfar aquela onda, né? Vale citar, lógico que não é isso, né? A gente vai ter 8 etapas e depois a gente vai ter a final, né? Mas se a gente não tivesse a final, que está sendo ainda muito criticada por muita gente, o Medina estava com uma das mãos já no troféu. Isso porque o Ítalo, que está em segundo, ele precisaria de 2 vitórias nas 2 últimas etapas e o Medina não poderia passar das oitavas de final, tinha que ficar no máximo em 9º nas 2. Uma tarefa já bem ingrata, mas que o Ítalo teria condições de conseguir, né? Agora, era mais fácil o Ítalo ganhar as etapas e o Medina também passar Sim. Né? E aí o Filipinho, que está em terceiro, ele tem 2 etapas, ele talvez com uma vitória e com o vice,
ele também poderia ser campeão mundial se o Medina não fosse bem nas últimas etapas, né? A história não é essa, a gente sabe, né? Sim. Mas mostra a superioridade do Medina nesse ano, né? 5 finais em 6 etapas, 2 títulos. Não, esse ano não, alguns anos, né, superioridade. Esse formato aí, desde o princípio também eu não gostei, né? Meu ponto de vista é que ele é ingrato, porque agora está se mostrando, né? O Medina podendo ser campeão antecipado, e aí vai para uma final disputar lá numa condição diferente do que foi o ano inteiro, é uma pista de skate aquela onda, mas eu não concordo, entendeu, com esse formato, eu não acho que eu também não privilegia o melhor do ano, do ranking, nunca, não sei, eu não... Acho que assim, a gente aqui no Brasil, muita gente curte muito também o futebol, né? No futebol aconteceu o contrário, né? A gente até, eu pelo menos me bati um pouco, né, quando mudou daquele mata-mata, né? Sim. Para os pontos corridos, e hoje em dia eu acho que os pontos corridos não tem dúvida que é o melhor. Sim, cara, merecimento. Ele tem a história dele é ao longo do ano, entendeu? Não é o do momento. Imagina que acontece na última etapa, o Medina não está bem, entendeu? Ou não consegue ir por alguma lesão que não aconteça, mas aí não foi na etapa, e aí? Entendeu? O cara está fora do título. E apesar de ter ganho o título, pelos resultados no ano inteiro. Então, enfim, mas... aconteceu, assim, tá aí a regra, vamos seguir a regra e esperar se os outros anos terá esse mesmo formato de campeão mundial, né? Decisão de título mundial. Pois é, agora vamos entrar aí na maneira de surfar a onda, o que os atletas tinham que fazer para conseguir as maiores notas, né? Deu para ver ali que pelo menos o aéreo tinha, para chegar no critério excelente, tinha que voar. Tinha que fazer alguma coisa assim. Agora, desculpa até te segurar um pouco, mas assim, uma coisa que eu notei, assim, na direita, por exemplo, eu percebi que alguns caras faziam 2 manobras antes do primeiro tubo. Alguns faziam 3, acho que a maioria fazia 3. Mas eu vi outros fazendo 4 e até 5 manobras. Exatamente. E isso daí fazia diferença no julgamento, por exemplo? O que acontece? Eu conversei com o Renato Galvão, né? O Renato Galvão foi bicampeão brasileiro profissional, excelente pessoa e surfista. Está tendo essa oportunidade de trabalhar agora pela primeira vez no circuito mundial, tá lá julgando. Julgou a piscina na primeira etapa, pegou a etapa pedreira, é aquilo. Ou você fica ou você vai embora do julgamento. Porque aquela onda é muito difícil de ser julgada. Você tem a mesma onda o tempo inteiro. Você tem que fazer uma comparação dentro do round, você tem que fazer da primeira à última onda. Da direita e a primeira e a última onda da esquerda, que a gente falou. No primeiro round foram 72 ondas para cada lado, no masculino. Então ele teve que fazer a comparação de todas essas ondas e do que estava atrás, que foi surfado. Então, e a onda é longa, isso aqui é o grande problema, não é uma onda curta. Você tem que ter a memorização da onda inteira. Pois é. E um tempo curto para depois passar nota para o público. E cada um não tinha uma rotina pré-definida. Você via lá, sempre mostrava como era o critério de julgamento, entendeu? Aquela mesma história da onda sem ser de piscina, né? Que você tem que ter flow, tem que ter variação de manobra, radicalidade, pressão, fluidez, manobra inovadora e progressiva. Só que ali tinha exceções que meio que determinava. Você tinha a seção do tubo, à direita você tinha 2 seções de tubo, né? Você tinha uma seção inicial de manobras, tubo, manobra, tubo e a finalização. E sempre na finalização esperava que fosse uma manobra progressiva e inovadora. Pouquíssimas vezes houve esse risco, tanto na esquerda e na direita, acertar uma manobra progressiva e inovadora. Quando eu falo isso é o aéreo, né? No meio da onda. O ano retrasado, na última vez da etapa, aconteceram mais vezes. Dessa vez não, a gente viu o Iago abrir as portas naquela esquerda. Então isso era um plus que você dava, era a surpresa do evento. A rotina esperava uma manobra, você vinha com outra diferente. Mas a quantidade não fazia diferença, não fazia uma grande diferença, entendeu? Não seria isso, você não podia passar a onda inteira para dar um aéreo lá na frente, você perdeu uma sessão. Então aí você estava fugindo de uma rotina pré-determinada. Mas para você ter aquele primeiro movimento na direita antes do tubo, você teria que te dar entre 2, 3, atletas até deram 5. Quem deu 5 manobras é quem estava com a prancha no pé, conseguindo inversão maior e esse flow. Então o cara corria mais risco, mas em contrapartida a nota dele ia ser mais alta. Do cara que começou se segurando, se ajeitando para passar um tempo no tubo. Teve atletas que entraram no tubo e saíram antes do tubo. E aí ficava naquela de tira o tubo de novo a manobra e ficava ganhando velocidade. Ele perdeu um espaço da onda para manobrar. Então quem conseguiu criar uma rotina e executar essa rotina com precisão tiveram as maiores notas. Entendeu? Então o próprio juiz começa a se adaptar à rotina, o atleta tem a rotina dele criada na cabeça e vai botar ela em prática ali. Só que qual é o grande problema, meu amigo? Só tem 2 ondas para um lado e 2 para o outro. Se cair, vai ter que... Vou arriscar novamente ou não? Ou vou ser um cara mais seguro nas manobras? Muitos fizeram isso.
Mas tinha uma fase da competição que não dava para fazer mais isso, tinha que ir para o risco e para o extremo. A final, por exemplo. A final nem se fala, entendeu? Mas na semi já começou isso, ali nas quartas também, os atletas tendo que buscar. A gente viu que o grande diferencial da etapa no surf foi o Medina, o Felipe, como todo ano, né, os dois. E o Canoa esse ano entrou bem pra caramba também, surfou muito. O Griffin surfou bem também. O Griffin também surfou bem. Então, também é um cara que já tinha se dado bem. Sim, sim. Foram os caras que conseguiram ganhar a confiança, entender a onda e apresentar o seu melhor surf. O Renato Galvão mesmo falou que a onda é sensacional. Você entra na onda e sabe o que tem que fazer, entendeu? Você só dá o nervosismo porque você só tem aquela onda. Seja no free surf, seja na competição. Ele falou, cara, eu fui fazer um free surf e aquela onda, cara, ela arma na tua frente e ela pede a manobra, você vai fazer a manobra, você não vai ficar passeando na onda. Você quer fazer, dane-se se eu cair na manobra, entendeu? Entendi. Mas é uma onda que você já tem a história dela montada, tem a rotina, como se fosse uma ginástica, né? Você tem a tua rotina de execução de manobras e vai colocar na hora da competição. A mesma coisa na piscina. Então isso é que eu achei demais do campeonato, entendeu? Você já sabia o cara ia pegar onda, depois esse cara vai fazer isso, isso, isso. E aí, como ele vai fazer isso? Vai ser mais radical ou menos radical? Entendeu? Quantas manobras ele vai dar naquele espaço que a onda está permitindo? Como é que vai ser a entrada dele do tubo? Ele vai vir esperando, atrasando na facilidade? Ou ele já vai sair de uma manobra, vai se encaixar para dentro do tubo? E vai controlar ali, freando, não freando, jogando na parede, ganhando velocidade? Quanto tempo dentro do tubo? Sensacional, porque existia o tubo e tinha que tirar. Então, formato diferente de julgamento, muito mais difícil para os juízes, mas em contrapartida, melhor para o público para entender como funciona a máquina. Boa. Falei pra caraca, né? Não, falou. Até os passarinhos calaram a boca. Informação valiosa, todo mundo quer ouvir. Agora, por que você acha que alguns caras não conseguem andar, cara? A gente viu o Mickey Wright, por exemplo, não conseguiu andar. Ele, o Carmichael também e todos. O Carmichael ainda foi bem melhor do que ele. Foi bem melhor do que ele. Os convidados. Pois é. Os convidados também foi um fiasco. O próprio, esqueci o nome dele, foi campeão mundial júnior, Jack Freestone. Na primeira apresentação não fez nada. Depois se reinventou e conseguiu. Mas mesmo assim, os caras não conseguem, cara, porque por mais que eles surfem muito, cara, ele entra e tem que pegar duas ondas. E aí o psicológico, cara, se ele já começa errado na primeira manobra, ele tem que se ajeitar e a onda tá correndo e ele tem que pensar e ele vê aquele trem correndo na frente dele ali também. É loucura, cara. Aquilo ali, pra mim, cara, é o fator psicológico é quem ganha o campeonato. Boa. Porque você viu tipo o Filipinho. Pô, o Filipinho arrebentou o campeonato inteiro, o Medina. Eu achei ainda o Filipinho o campeonato inteiro mais constante, entendeu? Acertando mais as manobras. Cara, ele tava com a prancha, quadriquilha, sensacional. Cara, ele entrava nas manobras, invertendo. Eu ficava, parecia que eu tava aqui, ó. É porque antigamente era Atari, né? Eu tava aqui com a mão assim. Agora nem sabe o que é isso, cara. É um videogame aí da época da pré-história. Opa, calma. Mas, excelente, sensacional o campeonato, a etapa foi, pra mim, assim, das etapas do ano, da perna australiana, ainda gostei mais dessa etapa isolada do que todas as da Austrália. Pra mim, pra acompanhar como árbitro, olhar as ondas, analisar, ver o trabalho dos atletas, entendeu? Outra coisa que eu acho super interessante nesse campeonato é o tempo, já sabe. Pô, pra outra onda, tanto tempo vai ter, aí dá tempo pra beber uma água, entendeu? Ir no banheiro, comer algum negocinho, volto, começa a onda novamente. Então eu tenho tempo pra me movimentar dentro de casa. Se você por acaso tivesse alguma coisa pra fazer, tivesse que dar uma corridinha, você poderia se programar, né? Eu vou aqui entre esse cara aqui, pra estar aqui na hora desse outro surfista. Isso é importante, cara, pra gente que gosta de assistir, entendeu? Ainda mais foi no final de semana, mais tranquilo de acompanhar. Isso. Bem interessante isso. Às vezes você fica vendo replay, entendeu? Ver depois, nem sempre dá pra acompanhar ao vivo. Boa. Esse 100%. Maneiro. Então é isso. Valeu, Salvador. Fim de mais um Surf TV no circuito mundial. Agora vamos ver, né? A gente vai para as Olimpíadas e a gente se encontra em breve para falar mais aí sobre os melhores surfistas do mundo, não é isso? Exatamente. Vamos que vamos. E vamos marcar uma bateria. Isso. Mas não nessas condições que você pegou ontem. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Abraço longo. Que vai até agosto, 10 de agosto. Não, vamos fazer as Olimpíadas também.